Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. E bom, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, pessoal, a história de hoje, ela é sobre um tema muito que eu curto bastante trazer aqui, é uma creepypasta, tá certo? E basicamente ela é do âmbito ali religioso, né? Falando de Deus e tudo mais. Lembrando, é só uma história, tá? Então você que vai ficar... Se você vai ficar assim, nem ouve, tá? Nem ouve, porque é só uma história sem o intuito de desrespeitar qualquer religião, tá? Eu sou uma pessoa que eu não tenho religião definida e eu sou curioso pra caramba e gosto de fuçar em todos os âmbitos e tudo mais. Então, ouve com a mente aberta. Se você acha que vai ficar de lero-lero e que não vai gostar, nem perde seu tempo, nem ouve, pula pra outras creepypastas, vai ouvir o Contos Noturnos, que tem uma história boa também, tá? Agora, se você quer ouvir uma história legal, interessante, que viaja um pouco sobre o assunto do divino, então esse aqui é o seu episódio, belezinha? Antes de começar, não se esqueça de me seguir, tá? No Instagram também, dá uma forcinha lá, se inscreve aqui no Spotify, segue a gente, dá as estrelinhas, compartilha o episódio com everyone, tá? Pra ajudar o Não Durma, tá bom? A gente tá voltando aí com as postagens rotineiras. E se você tiver algum relato pra mandar, pode mandar no nãodurma@gmail.com, belezinha? Não se esqueça de seguir também o Contos Noturnos, o Relatos do Além, os projetos que estão dentro dele, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês curtam a creepypasta de hoje. E lembrando, se você é sensível a esse tipo de tema, pula o episódio e vá ouvir outro que não seja tão sensível pra você, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem. Eu vi Deus. Moisés e seu avô sofreram um acidente de carro que infelizmente tirou a vida do velho. Os médicos declararam o menino legalmente morto antes que ele voltasse à vida, já sendo levado para o necrotério. Alguns chamaram aquilo de início do apocalipse zumbi, enquanto os religiosos, incluindo os pais de Moisés, chamaram de milagre. A mídia faminta queria ouvir dele a história sobre o céu, sua beleza, os anjos e Deus, é claro. Por isso, o nosso quintal nunca passava um dia sequer sem pelo menos uma câmera. Eu sou o babá do Moisés desde que ele tinha 5 anos. Sempre foi uma criança cheia de energia e às vezes até imprudente, mas depois do acidente, aos 7 anos, ele se afastou completamente dos amigos. O ar fresco guiava pombos até a nossa região, muitos deles pousando no nosso telhado. Vizinhos e os pais de Moisés viam aquilo com admiração, mas o garoto apenas ficava apreensivo. Um deles vivia na sua janela, como se o observasse. Moisés me pedia para espantar a ave, com medo que ela o bicasse. A admiração pelas aves puras logo virou incômodo. Penas soltas e fezes se acumulavam. O pombo sempre procurava Moisés e começou a bicar o seu vidro com tanta insistência que o som se tornou insuportável. Eu corri para enxotá-lo, mas uma coruja me venceu, cravou as garras na ave menor. Seus olhos frios, indiferentes, a encaravam enquanto devorava a criatura que se debatia tentando escapar. Ao final do dia, não restava um único pombo em nossa propriedade, apenas corujas com bicos manchados de sangue que, satisfeitas, alçaram voo. Naquele verão, enquanto as ruas se enchiam de crianças em brincadeiras, Moisés passava todo o tempo olhando pela janela. Eu tentei convencê-lo a brincar, garantindo que os repórteres tinham sumido,
mas ele se recusava. Fiquei ao seu lado então, justo quando uma menina caiu e começou a chorar, claramente ferida. Eu perguntei por que ele não queria brincar. Eu não estava preparado para a sua resposta fraca. Porque eu não quero morrer de novo. Com o tempo, o interesse da mídia foi diminuindo e pudemos andar pelas ruas novamente. Moisés andava colado a mim, assustado com qualquer som de carro. Quase chorei, mas me mantive firme e o segurei mais perto. Naquele dia íamos encontrar seus pais na igreja. Após a missa, Moisés pediu para ficar um pouco mais no banco. Quer rezar mais um pouco? Ele balançou a cabeça, evitando olhar o crucifixo imponente à frente. Eu quero me confessar com o padre. Fiquei confusa e ele, percebendo, me explicou. Eu menti sobre a história do céu. Tentei consolá-lo, dizendo que tudo bem, às vezes inventamos histórias para lidar com a dor, mas o menino rebateu. Eu não menti sobre estar no céu. Eu menti sobre o que vi lá. Estava escuro, escuro demais. O vovô segurava minha mão até algo puxá-lo para longe. Eu fiquei arrepiada, paralisada com o que viria. Eu ouvi barulho de dentes batendo e o vovô gritando de dor. A luz foi surgindo aos poucos e quando olhei na direção da voz dele, eu vi Deus o despedaçando. Ele enxugou as lágrimas com pressa, respirando fundo entre soluços. Senti um nó na garganta, me culpando por já ter duvidado dele. Por que Deus fez isso? Segui o olhar dele que finalmente encarava as asas de porcelana penduradas no teto da igreja. Para criar novos anjos. Eu senti enjoo diante da imagem que suas palavras provocaram. Ele mexia nas mãos, claramente abalado por relembrar, mas a minha curiosidade foi mais forte. E como Deus era? Ele mordeu o lábio inferior, tentando conter outra lágrima. Deus é assustador. Parecia que algo tinha sido arrancado da cabeça dele, como se já tivesse tido chifres. Assim que respondeu, um trovão ecoou lá fora, fazendo Moisés pular de susto. Abracei o seu corpo trêmulo, tentando manter a calma. Eu posso parar de rezar? Sussurrou, como se temesse ser ouvido. Eu apenas assenti, captando o olhar de uma freira no banco da frente. Eu não consegui dormir naquela noite, enquanto a lua implorava por descanso. Pensava sem parar no que Moisés me contou e no que disse depois. Você me salvou, sabia? Eu salvei? Como? Antes de uma mão me alcançar, eu ouvi sua voz me chamando. E aí veio uma luz forte e eu voltei para o nosso mundo. Eu refleti se devia contar a ele que, embora pudesse parar de rezar para Deus, ainda poderia rezar para outro. No auge do nosso desespero por não perder Moisés, foi exatamente o que eu fiz. O tempo passou e Moisés começou a contar que estava sonhando, que estava curando pessoas. O cheiro de maçãs assadas preenchia a cozinha em tom de sálvia, onde eu preparava o nosso lanche. É um bom sonho, não é? Ele enrolava o dedo nos cachos enquanto a outra mão batucava no balcão, brincando com sementes que queria plantar. Acho que sim, eu só não entendo porque elas se ajoelhavam diante de mim. Sabia que quando você voltou pra gente, os seus pais também ajoelharam diante do seu cirurgião? Era mentira, mas Moisés acreditou, como fazia desde os 5 anos. Eu pedi que guardasse esse segredo entre nós, como se fosse um pedido dos pais, e ele concordou. Moisés voltou a ser sociável, o que encheu a família de alegria, e a mim ainda mais. Já na adolescência, ainda se abria comigo. Contava sobre sonhos em que era o curador, depois guerreiro, lutando contra uma besta para sempre. Eu evitei perguntar mais, temendo mergulhá-lo de novo na escuridão. Há tanto que eu ainda quero contar para ele,
Queria que soubesse como os textos sagrados da Bíblia se calam sobre o outro lado da história. Queria ver sua reação ao descobrir que foram os anjos que moldaram o mundo enquanto Deus, temeroso, não abandonava o seu trono. Será que ele enxergaria injustiça quando Elel pediu a mesma beleza e amor de Deus e passara a dar apenas aos humanos? E por isso teve os chifres quebrados e coroados em sua própria cabeça? Deus esperava que ele caísse, esmagado pelo peso dos chifres, mas quando Elel ergueu o olhar, mesmo ferido, Deus o baniu, junto aos anjos que choraram por ele. Quando os humanos erraram no Éden, Deus os puniu e até seus descendentes herdaram a culpa. Seu sangue carrega até hoje as transgressões dos primeiros. O que Moisés viu no céu foi Deus dilacerando humanos, consumido pela fúria diante da criação que ousou desobedecer. Eu guardei essa história por tanto tempo que sinto rachaduras se formando toda vez que ouço promessas de vida eterna com Deus. Mal sabem da dor que os aguarda. Na primavera, passamos o aniversário de 13 anos de Moisés em um casarão longe da cidade. Um grande jardim repleto de flores foi o cenário perfeito para a festa. Muitos da igreja estavam presentes. Ao fim do dia, planejou-se uma missa para agradecer o Criador por mais um ano de vida do menino. Ambos sentimos o peso disso, mas foi Moisés quem me consolou dessa vez. A gente não precisa rezar. Eu sorri, terminando o último gole do meu vinho rosé. Eu nunca fui de me dar bem com o tinto. Baguncei seus cachos, agora tocavam os ombros. Eram negros, enrolados como serpentes, mas tão suaves quanto o coração dele. Mesmo assim, inventei uma desculpa sobre comprar algo, prometendo encontrar a todos na nova igreja mais tarde. Os pais aceitaram, mas Moisés me lançou um olhar tão triste que eu precisei lutar para não sucumbir à culpa. Se ele soubesse o que aconteceria se eu entrasse naquele lugar enquanto ainda pertencia a Deus, talvez ele também tivesse medo de mim. Meus saltos batiam nos degraus brancos da entrada enquanto esperava a saída da família. Crianças passavam e me cumprimentavam com alegria, e eu retribuía com sinceridade. As maçãs sacudiram dentro da sacola quando Moisés me assustou, aproveitando a multidão como disfarce. Eu belisquei sua cintura de leve e rimos juntos. Seus pais se aproximavam com uma mulher de meia-idade. Ah, Lily, eu estava contando para Ruth como as suas tortas são deliciosas. A mãe de Moisés nos apresentou e, empolgada, Ruth pediu a receita. Era a nova professora do coral da escola dele e também líder do grupo de oração da igreja. Logo que nos apresentaram, ela pediu para conversar comigo. A família foi para o carro e Ruth ficou. Então, Lily... Ela sorria enquanto enrolava o terço no pescoço. Meu sorriso morreu antes mesmo de nascer quando ela perguntou num tom inocente. Esse é mesmo o seu nome? O que antes era doce se tornou amargo. Por que não entram um pouquinho para conversarmos lá dentro? A voz dela mudou, sombria ao se inclinar e sussurrar. Eu sei que você não pode. Seus falsos padres e freiras ainda não fincaram as raízes aqui. Esse lugar ainda pertence a ele. Ela riu e virou-se, parando na porta da igreja como se me desafiasse a entrar. Peguei uma maçã da sacola e dei uma mordida. Nossos olhares não se romperam. Em breve eu poderei cruzar aquelas portas, como já fiz em outras vidas, mas dessa vez vamos garantir que Moisés traga um novo mundo. Os crentes cairão aos seus pés até que o céu seja apenas uma memória reconfortante. E no último ato de misericórdia, Deus terá os seus chifres de volta para reinar sobre o nada. Por ora, eu continuo observando o menino crescer como as sementes que ele plantou em casa. Um arrepio me trouxe de volta ao presente. Continuei a devorar aquele fruto, saboreando cada gota que tocava a minha língua. Senti o nojo que Ruth sentia e me afundei nele com prazer. Seus olhos lançaram ódio quando joguei o resto da maçã aos seus pés. Ela me fulminou com um olhar, ameaça e aviso, mas nada me abalou. Afinal, eu já andei nua naquele jardim e desafiei Deus antes.
pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa creepypasta. Ela me pegou bastante, né? Ela tem, pra mim tem um tom ali de uma mistura, né, de O Exorcista, A Profecia e uma série muito foda que eu assistia, na verdade, já parei tem algum tempo, terminei, que se chama American Gods, né? Essa série, Deuses Americanos, ela aborda de um jeito muito legal e contemporâneo essa questão dos deuses, né? Dos deuses antigos e dos novos deuses que vão mudando com o tempo, né? Na questão da história aqui, a gente vê claramente que essa Lily, ela talvez seria alguém do Jardim do Éden, né? Não a Eva, não sei se é a Eva, mas talvez a Lilith, né? Era outra pessoa que ficava lá. Enfim, dá pra você tirar muitas conclusões dessa história, né? Dessa releitura, né? Digamos assim, da mitologia judaico-cristã, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem suas opiniões, tá? O que vocês acharam da história. Eu vou deixar o link do fórum de onde eu tirei essa creepypasta pra vocês poderem ler com calma, né? E tudo mais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de me seguir. Ajuda bastante. Tem as estrelinhas. E é isso. A gente se vê aí na próxima história. Tamo junto, valeu, falou e é nóis.